Olá, meus queridos Jaíja. Vamos com vocês, professora Eva Vilma, mais uma aulinha aqui hoje com vocês, e hoje, História, com o tema o regime militar. Está lá no material de vocês, a partir da página 191, vocês podem acompanhar, dar uma lida, e o material aqui é todo baseado em cima desse tema aqui de vocês, do livro de vocês. E vocês, como estão com as atividades? Estão acumuladas? Como é que estão? Estão entregando em dias? Corra lá, pessoal, corra lá, entregue, que essas tarefas, né, vai ser de grande valia para vocês desse ano, né, que está todo assim turbulento. E respondam, enviem, tire dúvidas com os professores de vocês ou o tutor. Pesquise lá no Estudo em Casa Itabaianinha, né, no portal. Tem muita aula, muito material legal. E é um verdadeiro tesouro aquele portal. Tem aulas do tema de vocês, tem aulas, outros tipos de aula, que também é um grande, né, acervo para vocês de curiosidade e aprendizagem, certo? E vou compartilhar agora aqui o material que eu preparei sobre a nossa aula de hoje, o regime militar. Acompanhe lá quem tem o livro. Certinho? Já realizando sonhos adormecidos. E vamos lá navegar. Aqui, logo no começo, né, tem a ditadura, que foi de 64 a 85. E veio o golpe militar de 1964. O que foi regime militar? Podemos definir a ditadura militar como sendo o período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. Esta época vai de 64 a 1985. Caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar. O governo Castelo Branco foi um, né, dos militares, e o governo Costa e Silva. Tem os dois aqui, vamos ver um pouquinho sobre ele. O governador Costa e Silva foi no período de 66 a 69. Vamos ver aqui Castelo Branco, foi de 64 a 67. Humberto Castelo Branco, cearense, foi um dos líderes do golpe. General foi transferido para a reserva no posto de Marechal. Durante seu governo, de 64 a 1967, instituiu o Serviço Nacional de Informações, SNI, criou o Banco Central e o Banco Nacional de Habitação, BNH. Aqui um pouquinho da trajetória, né, de Castelo Branco. E agora Costa e Silva, foi de 66 a 69, 1969. Marechal Costa e Silva, gaúcho, assumiu o poder com planos de restabelecer a democracia. Passou a ser visto como inimigo pela linha dura, ultranacionalista, e decretou o Ato Institucional número 5, AL5, que lhe deu poderes para fechar o Congresso, caçar políticos e institucionalizar a repressão. Vem um pouquinho aí de Costa e Silva, o que aconteceu, né, naquele período do militar, do regime militar. Governo da Junta Militar, de 31 de 8 de 69 a 30 de 10 de 69. Doente, Costa e Silva foi substituído por uma junta militar, formada pelos ministros Olério de Lira Tavares, do Exército, Augusto Rademar, Marinha, e Márcio de Souza e Mérito, da Aeronáutica. Então, tem aqui a foto dos três, né, que tomaram
conta depois que Costa e Silva ficou doente. O governo Médici, de 1969 a 74. O general Emílio Médici Gaúcho foi presidente durante o período de maior repressão da ditadura militar, com tortura e morte dos opositores, censura à imprensa e cerceamento das liberdades individuais, de pensamentos. Adotou os slogans "Este é um país que vai para frente" e "Brasil ameaçou ou deixou". Seu mandato foi marcado por um milagre econômico que mais tarde se revelaria uma ilusão. Então, um pouquinho aí, né, sobre o governo de Médici. Governador Gersem. O general Ernesto Geisel Gaúcho trouxe de volta ao poder o general Gober do Couto e Silva, junto articularam um projeto de abertura lenta, gradual e segura, rumo a uma indefinida democracia relativa. Mas a crise econômica e a reação da linha dura do exército colocariam permanentemente em xeque os planos de distensão imaginados por Geisel e Goebbels. O presidente fechou o Congresso em abril de 1977. Aí um pouquinho de Geisel. O governador agora, Figueiredo, ele foi de 1979 a 1985. O general João Batista Figueiredo, carioca, chegou ao poder depois de chefiar o SNI. Foi o último presidente do regime militar. Figueiredo teve a missão de concretizar a abertura iniciada por Ernesto Geisel e assinou a Lei da Anistia em agosto de 1979, o que permitiu a volta ao país de políticos exilados pelo governo militar. E aí, galera, a redemocratização e a campanha pelas diretas já. Aqui vemos aqui um pouquinho, né, das caminhadas e como era a manifestação, né, que era para ser umas diretas. Nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresentava vários problemas, a inflação e a alta e a recessão também. Enquanto isso, a oposição ganha terreno com o surgimento de novos partidos e com o fortalecimento dos sindicatos. Em 1984, políticos de oposição artísticas, jogadores de futebol e milhões de brasileiros participam do movimento das diretas já. O movimento era favorável à aprovação da emenda Dante de Oliveira, que garantiria eleições diretas para presidente naquele ano. Para a decepção do povo, a emenda não foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Então, e os manifestantes aí, né, pedindo as diretas, um pouco do que ocorreu naquela época brutal. E muitos ainda dizem que foi o que quer, porque não passou por isso. Aqui a fotografia, né, de como era a represária, essa foto que é muito marcante nos livros e em outras reportagens que passam muito. E aqui as pichações, né? O Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, criado em 30 de dezembro de 1924, foi o órgão do governo brasileiro utilizado principalmente durante o Estado Novo. E o mais tarde
na ditadura militar de 1964, cujo objetivo era controlar e reprimir movimentos políticos e sociais, contrário ao regime no poder. O órgão que tinha a função de assegurar e disciplinar a ordem militar no país foi instituído em 17 de abril de 1928 pela Lei número 2304, que tratava de organizar a política do Estado. E aqui temos, né, as manifestações, uma foto, né? Fim a prisões, torturas e assassinatos, em que as revoluções que aconteciam nas avenidas era dessa direto pedindo para as baixas torturas. E agora o nosso desafio. Faça uma redação e dê sua opinião sobre esse período do regime militar. O que é que vocês acham? Foi correto? Era o certo? Dê sua opinião sobre esse regime. Leia lá um pouquinho do material que tem lá no livro de vocês, a partir da página 191. Vocês vão ter outro entendimento. Vocês viram aqui este período, essa apresentação no slide. E dê sua opinião, o que é que vocês acham? Não passamos por isso, que eu tenho certeza, né? Só os nossos avós é quem nossos pais ainda alcançou. O link aí da atividade e a mensagem da semana. Por meio do estudo, você encontrará tudo que precisa para conquistar seus sonhos. Então, estude, porque sem ele tem que ter para tudo. O estudo serve para, mas eu posso muito bem sobreviver sem ele. Sim, mas em tudo tem que ter um pouco do estudo. Você, para adquirir um sonho maior, tem que ter. Então, lute, busque, sonhe alto. Certo, galera? E se cuidem, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.